começando mais um programa Sou Bem-Sucedido aqui na BMC News, nosso encontro semanal, onde nós trazemos convidados para inspirar você a ser pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. A gente sabe que aqui no Brasil a gente ouve, se você tem sorte no negócio, não tem sorte no amor e essas coisas, mas isso não é verdade. É possível, e a gente garante isso, que você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, e é por isso que a gente traz sempre um convidado que vem mostrar e inspirar você. Mas se você quer ser uma pessoa bem-sucedida e não sabe os caminhos, é fácil. Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo na sua tela? Pega o seu celular, coloca lá e você, é isso mesmo, você tem direito a uma semana de mentoria comigo e mais 10 especialistas na faixa, você não paga nada. É isso mesmo, você não paga nada durante uma semana para você realmente ver que é possível e que você se torna uma pessoa bem-sucedida. Mas hoje eu tenho uma convidada aqui, olha, é mais que especial, é mais que especial. Essa convidada, ela entrou no meu coração, entrou na minha vida uns anos atrás, e você vai saber um pouco como ela entrou na minha vida. E é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro como pessoa, eu admiro como profissional, e hoje vocês vão conhecer essa história linda que vai inspirar você. Então, hoje, aqui no programa Sou Bem-Sucedido, eu estou aqui com ela, a doutora Célia, e ela vai falar o sobrenome dela, porque, doutora, eu não sei o seu sobrenome ainda. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Sou Bem-Sucedido. Obrigada, Júnior. E é um prazer, assim, dificilmente eu falo da minha vida, assim, né? Uhum. Mas hoje é um prazer estar aqui e, assim, falar um pouquinho mais, sim, além do doutora Célia Nakanami. Nakanami, doutora Célia Nakanami. Doutora, e assim, às vezes as pessoas olham para a senhora, uma pessoa, eu vou ser sincero, na oftalmologia, eu não conheço uma médica como a senhora, e não é porque está aqui na minha frente, porque a sua trajetória profissional prova isso, né? E muitas vezes as pessoas não sabem que atrás da doutora Célia tem a Célia, né? É verdade. Bom, falando um pouco de mim, meus pais são brasileiros, eram, né? Faleceram. Uhum. Eram brasileiros, meus avós imigrantes. Então houve muita dificuldade, né? Aquela história toda que a gente já ouviu falar dos imigrantes, né? Vieram aqui depois da guerra. Então, assim, país lá de origem não tinha comida para todo mundo, né? Não, sim, tinha trabalho e pós-guerra. Então eles vieram. E meus avós vieram um pouquinho antes da Segunda Guerra, né? E aí, então, claro, muitas dificuldades, né? Um povo que não está acostumado a um calor, né? Um clima, né? E conhecendo e não falando a língua. Então, assim, a história dos meus avós é muito bonita, né? Dos dois lados, né? A gente vê que nós somos capazes de mudar as adversidades, sim, né? E se a gente manter o foco, né? E o foco deles era, assim, criar os meus pais, meus tios, né? E um ajudando o outro, né? Então, o meu pai, ele perdeu a mãe aos 3 anos, o pai aos 3 anos, a mãe aos 5. Quem criou foi a irmã mais velha, muito que cedo, era, né, doutora? Exato, que era casada. E então os filhos dela, da minha tia, né? Na verdade eu chamo de tios, que tinham a idade do meu pai, né? E foi assim, né? E minha mãe veio de Santos, né? Então com a Segunda Guerra tiveram que ir para o interior, né? Os japoneses não podiam morar na orla, né? Era perigoso, de repente, né? Tinha conexão com os japoneses. E aí então, mas assim, e aí foi ambos os lados, muita luta, um ajudando o outro. Meu pai ajudou os meus tios a se formarem e depois os meus tios também ajudaram a gente. Doutora, é algo muito bonito, né? O que a senhora falou é questão de a colônia japonesa, elas são unidas mesmo, porque é isso que transparece pra gente. Eles são unidos, assim, às vezes eu vou em São Paulo, no interior, Atibaia tem uma colônia japonesa, sim, né, muito bonita, que são unidos, e algo que a senhora falou, e você presta atenção aí, o que ela disse, que quando nós temos foco e disciplina, podemos vencer todas as adversidades. Anota isso aí. E o japonês, ele tem muito disso, do foco, da disciplina e da união, né, doutora? Eu acho que sim, assim, faz parte.
né? É cultural isso. É cultural, né? né? A gente deixa de fazer muitas coisas mas para manter o foco. Às vezes é até exagerado, sabe? Sim. Quando você vai, não sei se você já foi para o Japão, mas você vê que isso também lá é muito forte, né? Sim. No Brasil, eu acho que houve essa mistura, né? Essa compartilhar, né? Essa culturalmente fez bem, né? Porque o japonês era muito sério, né? Eu ainda descendo desses mais sérios. Hoje, os meus sobrinhos, né? O pessoal está mais light, né? E eu acho que isso faz parte dessa miscigenação, sabe? É interessante isso, mas uma senhora que ela é uma oradora, um dia ela estava falando no Japão, falando a respeito de ser feliz, né? Que todos nós deveríamos procurar a felicidade. E aí veio um japonesinho e falou para ela, eu posso ser feliz, né? Então quer dizer que eu posso ser feliz? Ou seja, as pessoas lá às vezes são muito vergonhosas ainda, né? Sim. Você não vê casais assim, de mãos dadas, você vê, mais abraçados, assim, como você vê um carinho aqui manifesto, assim, você não vê isso, né? Doutora, a senhora falando isso, vou contar um fato. Eu fui dar uma palestra numa empresa um tempo atrás, e é uma empresa japonesa. E eu cheguei de mão dada com a minha esposa. E ao decorrer do evento, nós temos o costume de ficar de mão dada. Mas para eles isso não pode. É estranho. É a cultura, né? É cultural. Isso é cultural. Você não vê muito isso. Você vê um ou outro, mas é assim, né? Mesmo nos dias de hoje. Mas enfim, eu acho que isso foi bom. Porque o japonês não dá a mão para se cumprimentar, né? Sim. Então, e não é para evitar Covid, não, isso já acontecia. Mas aqui não, a gente se abraça, a gente se beija para falar um oi, né? Sim. E isso não existe, né? Então, sim, lá não se faz isso, né? E eu acho que isso fez com que a gente aprendesse a lidar melhor com as emoções. Como é que, quando a senhora era pequena, como é que era, por exemplo, dentro de casa, aquela coisa séria, quadrada, aí vai para a escola? Aí os amiguinhos, oi Célia, oi Célia. Como é que era? Olha, eu acho que, graças aos meus tios, né? Sim. E meu pai adorava o carnaval, né? Meu pai era... Seu pai gostava? Meu pai gostava. Então e meu avô, né? Que esse irmão mais velho, meu tio, na verdade, casado com a irmã mais velha do meu pai, ele era muito visionário, ele era muito, sabe, tanto que, nossa, na década de 70, 60, que era 70, um dos meus tios casou com uma brasileira, né, loira, né, e meu avô, e outra tia também, meu avô não estava preocupado com isso, sabe? Sim. Então ele aceitava muito bem. Então a gente também foi criado com muitos outros. Eu morava num bairro que só tinha gente de orientais, né? Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, no Tatuapé, né? Só tinha gente, né? Nossa, éramos assim na escola, era só gente. E tinha um ou outro que, né? Uns gatos pingados, né? E assim, então isso fez com que a gente, né? Realmente se tornasse, assim, bem aceito, embora falam de bullying, mas o que nós sofremos de bullying, nossa, era assim... muito, muito pesado, muito pesado. Mas a gente aprendeu a lidar com isso, né? Sim. E uma coisa, a gente aí entra para aquele foco, estudar. Minha mãe falava assim, vocês nunca devem depender dos outros. Vocês precisam ser assim, terem a sua profissão, dependerem do seu sustento, do seu ganho, né? Para você viver, nada de ficar dependendo... você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, tipo, eu falo que nem eu falo para os meus fellows, né? Meus residentes, eu falo, olha, você escolha na sua vida uma coisa que se tudo der errado na tua vida, casamento, isso, aquilo, pelo menos você tenha algo que você escolheu para fazer o resto da sua vida com muito prazer, né? Então, é na hora de escolher uma profissão, alguma coisa que você, né? Mas a minha mãe falava isso, se vocês não estudarem
e se formarem e fizerem alguma coisa. E eu morrer antes, eu venho puxar os pés, né? E a gente ficava assim com os pezinhos, sabe? Escondidinhos, né? E aí foi, né? E eu e meus irmãos somos oftalmologistas, né? Todos se tornaram oftalmologistas. A minha irmã, meu irmão e eu. Graças a um tio meu, esse tio que era um dos primos, né? Que ele é oftalmologista, ele inspirou a gente. Então eu, desde pequena, tenho outros tios também, dentista, médicos, e eu ficava vendo os livros, né? Eu achava muito... E eu morria de medo de ir no médico. Então, esse é outro ponto. Acho que eu morria tanto de medo de ser médico, de ir no médico, que aí eu resolvi tratar principalmente crianças, né? Para tentar, talvez, inconsciente, de tirar esse medo, né? Mas aí o que acontece nossa, desde que eu entrei no ensino médio eu já escolhi oftalmologia, por incrível que pareça. A cultura japonesa, né, se eu estiver enganado, a senhora me corrige, tem muita questão do seguir o exemplo, né? Se bate muito ser exemplo, né? Diferente, às vezes a gente ouve, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? O japonês, olha, aprenda através do exemplo. Quais foram os exemplos que o seu tio te deu que te inspirou a ser? Olha, meu tio, eu lembro que ele era um lutador. Ele foi fazer medicina no Paraná, né? Quando ele vinha de férias, nossa, era uma delícia, que ele pegava a gente, punha no carro, levava a passear, fazia lanche pra gente, né? E a gente via aquilo, né? Sabe, ele se fazia de Papai Noel, todo ano ele ligava a gente, olha, Papai Noel vai ligar essa semana. E o meu tio que ligava, e ficava horas com a gente. E ele foi construindo isso. E assim, uma carreira como oftalmologista muito bem sucedida. E meu pai entrou numa fase difícil financeiramente, ele que ajudou a gente a estudar, sabe? E era assim, não era todo mundo em colégio particular, né? E meu tio ajudando. E depois também a gente teve a oportunidade de ajudar meus primos, né? E aí um ajuda o outro. Então Doutora, eu queria que você que está nos assistindo se inspirasse nisso. Eu acho que é muito importante. Não sei se vocês perceberam que a família dela chega, né? Os avós chegam no Brasil sem falar nenhuma língua. Diferente se você fala um espanhol, se você fala um italiano, que dá para você entender um pouquinho, né? Mas japonês não dá para entender nada. E eles chegaram aqui com muito foco, muita disciplina, e aí eles foram, né, entrando no país e foram aí conquistando as suas coisas, o seu espaço. Mas veja como é importante, e lá no Sou Bem Sucedido é algo que eu valorizo muito. É a questão de nós sermos unidos. Então veja, um vai ajudando o outro. Então eu ajudo o primo, eu ajudo o tio, ajuda aqui. Então essa unidade, estar juntos, formou muitas pessoas bem-sucedidas. Pessoas unidas, de boa intenção. Pessoas que elas andam, que realmente têm um caráter, vou falar a palavra cara, mas um caráter louvável. Quando essas pessoas se unem, muita coisa boa pode acontecer, né, doutora? Porque veja a sua família, né? Um foi ajudando o outro. Quantos médicos, e daqui a pouco você vai entender o que eu tô falando isso, porque quantas pessoas ela ajuda, quantas pessoas você ajuda, e eu sou uma delas. Vocês vão entender a importância dela na minha vida mais pra frente aqui na entrevista. Como isso muda, né, doutora? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Falta isso no país aqui, né? Isso não aconteceu só comigo, com meu pai, com meus tios, porque meu pai ajudou os meus tios a formarem, e depois, sabe, mas com outros primos também, com outras pessoas. Quando meu avô faleceu, o que tinha de gente agradecendo, porque meu avô, ele não falava, ele ia lá e ajudava, e sabe, aí você vai vendo que, e aí todo mundo vai... Isso é inspirador, né? Você não precisa falar que você faz, né? Mas e também é importante agarrar a oportunidade. Então você realmente, que nem eu estava falando ontem com a minha irmã, eu falei, olha, a gente agarrou a oportunidade e fez do limão uma limonada suíça, porque a gente conseguiu assim, quando a gente vai ver, a gente, direto ou indiretamente, a gente vai também proporcionando. Olha, né? O que ela disse, pessoal.
Olha o que ela disse. Agora o psicanalista vai falar aqui. Olha o que ela disse. Eu não sou psicanalista. Mas eu vou dizer algo que é importante. Ela falou que ela pegou um limão e ela fez uma limonada suíça. O grande problema do ser humano é que às vezes ele pega um limão, às vezes ele tem preguiça de pegar o limão. Segundo, quando ele pega o limão, pela dificuldade que ele tem de sonhar, ele faz uma água com limão. Se às vezes ele tiver um pouquinho mais de vontade, ele vai fazer uma limonada. E quando a doutora Célia fala de uma limonada suíça, isso significa que quando a gente aproveita a oportunidade, a gente pega a oportunidade, nós também temos o direito e temos a oportunidade de fazer o que a gente quiser com esse limão. Então, quando a gente entende a oportunidade, a gente pode fazer com ela o que a gente quer. Ou eu posso fazer uma água com limão, né? Ou eu posso fazer uma limonada suíça e tirar do limão coisas extraordinárias. É verdade, né? Não foi isso que vocês fizeram? Foi um pouquinho do doce, um pouquinho do aroma, né? Exato. Mas isso que você falou é interessante, que a gente vai fazendo e vai fazendo. Acho que o que a gente não pode é parar. Exato. Né? E eu acho assim também que uma vez eu estava tão, sabe, uma das sociedades que eu tinha, estava indo muito mal, eu cheguei a até ter que, sabe, ter uma vida bem mais assim, e eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Eu entrei num táxi, o motorista me deu uma lição de fé, né? Eu falei, nossa, era isso que estava faltando. Eu falei, nossa, eu nunca pensei que fosse perder a fé, mas às vezes a vida é tão danada, né? E a gente não pode perder, porque mais cedo ou mais tarde, se você acreditar, vai acontecer. A oportunidade, ela chega. Chega. Ela chega. Você tem que estar proativo a isso, né? Sim. Sempre positivo para isso. Sim. Você tem que preparar, né? Sim. Vocês ouviram o que ela falou? Vocês precisam preparar. Oportunidades, nem sempre elas vêm de uma forma gratuita. Ela é construída. Né? Ela é construída. Veja que todas as oportunidades, eu vou dizer para vocês, 99% das oportunidades que eu tive, elas foram construídas. Júnior, dá um exemplo. Às vezes, aconteceu recentemente, né? Uma pessoa me chamou para ser sócio de um projeto e que, graças a Deus, eu estava pronto para aquilo. Veja, a chamada de ser sócio foi uma oportunidade. Mas se eu não estivesse pronto, eu ia perder aquela oportunidade. Né? E, então, fiquem atentos a isso. Precisamos construir oportunidades. E aí foi para a faculdade. Então, nossa, coisas assim, você sabe que engraçado, a vida me levou a... Eu que não gosto de ser a protagonista da história, né? Às vezes a vida as pessoas dão um passo para trás e você está lá na frente, né? Sim. Então, eu estava pensando nisso esses dias, eu falei, olha, isso é interessante, que teve uma época da minha vida, criança ainda, que eu fui escoteira, eu fui bandeirante, né? E teve uma vez que eu estava com um monte de meninas mais novas, sem experiência na minha equipe, né? Na minha patrulha, na minha equipe. Eu falei, nossa, e as outras, tinha uma outra equipe que estava com um monte. E eu sempre fui aquilo, isso não é justo, até eu cair na real com a vida. Olha, para com isso, que você tem que trabalhar com quem está com você, né? E de repente é aquilo, você tá junto, tá todo mundo no mesmo barco e você cria um ambiente e cria, sabe, uma relação com as pessoas e todo mundo dá o seu melhor e você vira uma mega equipe. Então eu já tive essas oportunidades desde criança e é engraçado que isso aconteceu várias vezes na minha vida. Várias vezes. Situações em que eu falei, eu não queria estar aqui. Por que eu, né? Não, de novo não. Sabe, é incrível, isso acontece várias vezes. Com pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que não têm nada a ver. E estamos lá e temos que fazer as coisas acontecerem, né? Pessoas muito diferentes e que você tem que, de repente, vira uma coisa super gostosa e é até, assim, dói no coração quando você tem que falar tchau para as pessoas, ou as pessoas vão embora, né? Assim, a gente cria, né? E chega uma hora que ela vai ter que voar. Exatamente. O dar tchau é difícil, né? Exato, mas é difícil. Pro bem, né? Exatamente. Eu vejo isso quando eu passo no meu setor, né? No meu ambulatório,
as pessoas novas que a gente está formando, né? Que outros colegas também estão ajudando elas se especializarem. E quando elas vão embora, a gente, nossa, voa, né? E com aquela dorzinha, mas que a gente sabe que essa dorzinha, ela desaparece quando você pensa que essa pessoa vai realmente acontecer, né? Aí você foi para a faculdade, já sabia que queria oftalmologia. Já. Aí tinha que fazer medicina, né? Fez a Então, medicina. tem muito, muito, muito. É engraçado. Às vezes você quer estar num lugar, mas a vida te leva para uma outra faculdade, né? A senhora fez na Escola Paulista? Olha, não fiz. Não acredito. Eu não precisei. Eu jurava que era lá. Não, todo mundo, até eu gente. jurava que era lá. Ó, até pessoas da Escola Paulista, que são meus pacientes, falam, não acredito que você não é, dá aquela decepção, né? Mas assim, é onde eu estou há muitos anos, mais de 20 anos, é onde eu visto a camisa, Sim. né? E eu sou formada na PUC de São Paulo, né? Que é a faculdade de medicina lá em Sorocaba, né? Sim. E que eu passei anos muito bons. Seus olhos brilham quando fala desse momento. Ah, mas é que junta, né, a fase da vida, né, Sim. em que você tem... Nossa, é incrível, né, assim, quando você tá... São 6 anos que você sabe que você vai aprender muito para ser um profissional. Os seus irmãos estudaram lá também? Olha, é coincidência. Ninguém comprou vaga, né, como a gente brinca. E eles também. Eu quase passei na Santa Casa, que era onde eu queria. Fiquei por pouquíssimos, né? Mas não era para ser, né? E assim, e aí quando você... Isso é uma coisa, né? Sabe, não contraria muito a vida, porque ela tá te levando para, né? Vai na onda, né? Sim. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não, quer saber? Chega, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou, né? Ser o melhor. Exatamente. Ser né? o melhor. Então, e aí foi bom, foi muito bom. Amigos, muitos amigos. Aprendi muito a base, né, do que a gente sabe de medicina básica é a faculdade. E, claro, a faculdade, assim, é você que se faz, não só a faculdade, mas ela te dá oportunidades, né? Uma coisa que a doutora Célia falou aqui, eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Nem sempre a vida vai nos trazer caminhos que a gente gostaria. Isso é fato, né? E como também, às vezes a gente faz planos assim, eu quero tal faculdade, mas eu vou para outra faculdade. Às vezes eu quero isso e a vida nos oferece aquilo, né? Mas ela falou algo que eu aprendi quando eu tive a oportunidade de ir no Egito. Eu aprendi lá, mais que esteja na Bíblia, podemos assim dizer, mas como é histórico, né? Eu me lembrei muito de José, que foi governador do Egito, né? Que ele sempre dizia o seguinte, olha, ele foi vendido, ele se tornou escravo. Ele falou, então já que eu sou escravo, vou ser melhor. Ele se tornou prisioneiro, então eu vou ser o melhor. Então, ou seja, independente de onde você está agora, e nem sempre você está aonde você quer chegar, mas seja o melhor, né, doutora? É verdade. Seja o melhor. E é isso que eu entendi que a senhora fez. Você sabe o que eu vou te falar? Eu queria muito passar na Santa Casa, não sei porquê. E eu lembro que eu fiquei por 10 pessoas. E um professor meu lá do Bandeirantes falava, não, você já tá dentro, você já tem... Ele chamou até não sei quanto. E a pessoa, uma das pessoas que um ano antes estava bem além do... Ela falou, não, você tá dentro. Resultado, aquele ano não bateu a lista da FUVEST e eu não entrei. E no ano seguinte, olha, pelo que me falaram, o meu número tinha sido o último a ser chamado no ano seguinte. Ou seja, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Não deu? Paciência, bola pra frente, entendeu? Sim. Mas eu dei o meu melhor. Assim, eu acho que quando você dá o seu melhor e não acontece, ok. Você deu o seu melhor. Eu não tive, puxa, podia ter feito isso. Não, eu fiz, entendeu? Incompetência ou burrice, mas eu dei o meu melhor, entendeu? Então, se não era para acontecer, paciência, não era para acontecer. O segredo, então, a senhora acha que um dos grandes segredos é, independente do que você faça, dê o seu melhor. Eu não levei, sabe, arrependimentos. Puxa, será que eu Eu estudei, eu fiz o que eu queria,
para aquela prova, eu fiz o que eu queria para... Olha, é aquilo que eu te falei, não vai... Se você fez tudo o que precisava ser feito e não aconteceu, vai na onda, não vá contra, né? Porque senão você vai ficar insatisfeito sempre. É aí que a teimosia acontece, Exato, ela entra, né? Eu já fui, assim, muito... Eu sou teimosa, por isso que eu falo. Quem não você. É? Todos somos. Mas por isso, sabe, se não deu certo, eu nunca... Você nunca vai me falar, assim, tem uma reunião, eu tô atrasada, mas eu chego. Tem um casamento, eu tô atrasada, mas eu chego. Assim, se eu, né, se acontecer de atrasar. Eu só não, uma vez eu falei, olha, eu não vou conseguir ir nessa reunião porque eu não tô bem. E eu tava com Covid e fui internada, né? Fui a primeira oftalmologista do Brasil a ser internada, fui eu. E foi a única vez que eu falei, olha, para uma amiga minha que a gente tinha uma reunião num congresso, eu falei, eu tô muito mal, eu não vou conseguir. Ela falou, não acredito, você tem que estar aqui. Eu falei, Liana, eu não tô bem, eu não vou conseguir. Era a primeira vez que eu falei, eu não vou conseguir. Mas, nas outras vezes, eu sempre fiz o que queria fazer para estar lá. Sim. Então, se não aconteceu, a maturidade me levou a pensar, olha, não era pro teu bico. Aguenta aí que, né? E porque eu sou teimosa, eu tenho que ir até o fim, entendeu? Tenho que ir até o fim. Mas respeitou o seu limite. Mas, exato, mas eu acho que tudo bem, por isso que eu falo para você, se você foi até o fim, e mais por teimosia, foi mais e mais e mais, e não aconteceu, não é, sabe? Acredite um pouco naquele que está lá te conduz, né? Te conduzindo, exato. Então, se você faz o melhor, pessoal, o caminho é esse. Mas olha, a gente vai para um rápido intervalo. Minha vontade era de ficar aqui, o primeiro bloco aqui, esticar ele o dou, mas a gente não pode. Vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um pouco da doutora Célia. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos aqui com a doutora Célia. Que entrevista fantástica. E olha só, eu já disse para você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Você quer ter uma semana de mentoria comigo e mais 10 especialistas? A BMC News, ela dá para você uma semana de presente dessas mentorias. É só você pegar o seu celular, colocar no QR Code que aparece na sua tela e você vai falar com a Keila e ela já vai colocar você lá para que você possa ter esse momento de mudança de vida. E agora que estamos começando esse ano novo, você pode mudar a sua vida e fazer dela cada vez melhor. Mas voltando aqui com a doutora Célia, olha, então foi todo esse desafio, entrou na PUC, se formou. E fiz a residência. E a residência a senhora fez onde? Fiz em Jundiaí. Também não foi na escola Também não foi, porque Jundiaí era uma residência que foi fundada por Dr. Newton Carajosé e depois Dr. Rubens Belfort, né? Ficou por um bom tempo e levou todo o pessoal da Escola Paulista. E eu peguei essa fase, né, com os professores lá da Escola Paulista, do Departamento de Oftalmologia. E assim, aproveitei muito a residência, muito. De novo, por pouco que eu não fui para a Unicamp. É interessante, né? Esses fiozinhos. Né? Mas, enfim, agarrei a oportunidade. Eu falei, é aqui que eu vou ficar, então vamos aproveitar. E, nossa, assim... Aí ganhei uma bolsa para um curso que, dentro da oftalmologia, ele ainda é bastante respeitado. É um curso de oftalmologia básica, mas um básico muito intenso, né? Na minha época eram 4 meses de aula, integral, o período, o dia todo, né? E hoje diminuiu, né? Acho que são 2 meses, 2 meses e meio. E depois eu consegui um fellow mais curto, né? No Bascom Palmer, lá em Miami, só que aí eu sofri um acidente e aí eu queria voltar para o Brasil, né? Eu tive 2 amigas que se feriram muito, né? E aí eu fiquei dando suporte para elas, indo um pouquinho no estágio. Aí eu falei, não, quer saber? Quero voltar para o Brasil, né?
sossegar o facho um pouquinho, porque eu ainda ia ter que começar, né, terminar a residência, porque eu ainda tinha um período, e aí começar a trabalhar. Doutora, como é que foi? Acho bacana a gente explorar isso, porque, vamos lá, fui para Miami estudar, já tive a oportunidade de fazer cursos lá, e é bacana, fazer, não, vou para fora do país fazer um curso, e de repente a vida te traz uma adversidade. Nossa. Um acidente, né, que você se machucou, suas amigas se machucaram, e aí de repente quero voltar para o Brasil. Muitas pessoas, muitas mesmo, talvez ficaram na sua orelha e falassem, não, fica, não sei o quê, e às vezes muita gente sente fracasso quando a gente tem que dar uma recuada. Mas eu percebo que você não enxergou como algo ruim, talvez, mas ele falou assim, opa, se não é para ser aqui, deixa eu voltar para o Brasil, eu vou seguir uma outra oportunidade, mais uma vez presta atenção, transformando o problema em oportunidade. Então, olha, Júnior, vou te falar, posso chamar de Júnior, né? Por favor. Júnior, é interessante isso, né? Porque foi um acidente muito grave, quase que, né? Uma das amigas nossas, ela ficou muito, graças a Deus, todos vivos, né? Mas uma coisa é importante. Se você tá com sono, não dirija, viu? Não dirija. Porque a gente estava cansado. O curso que eu ganhei a bolsa é da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, né? E junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E era em Porto Rico. É em Porto Rico esse curso. Uhum. Esse curso é muito conhecido. Depois, então, a gente foi para Miami e a gente estava muito cansado. Resultado, né? Sem querer, né? Quem estava dirigindo deu uma piscadinha. Nessa piscadinha que bateu o carro, né? E capotou e tal. Então, primeira lição. Tá cansado? Para, descansa, dorme. Água gelada, faz o que for, mas não dirija, né? Então essa é a primeira coisa. Porque pode mudar completamente o rumo da tua vida. Sim. E a gente estava só começando, né? Eu ia ficar um tempo, mas aí resolvi voltar primeiro porque tinha mais clima, né? Sim. E segundo também, não adiantava também, eu tinha só um limite, não tinha dinheiro, porque eu ainda ia voltar a terminar a residência, né? Uhum. Então tinha esse compromisso também. Mas assim, é interessante que aí eu fui me especializar e aí que eu entrei na Escola Paulista, né, em oftalmologia e em estrabismo, que não tinha oftalmologia pediátrica, e aí fui fazendo o mestrado, né, em crianças com AIDS na época. Aí eu frequentava um ambulatório de UVA, via as crianças, aí fui indo, foi assim, eu sempre gostei de trabalhar com criança, com estrabismo, né? Estrabismo era o amor da minha vida, assim, dentro da oftalmologia. Depois fui conhecendo mais outras áreas, né? E fui me apaixonando. E aí teve uma época que fiz 6 anos de ultrassom ocular também, né? E estudei muito outras áreas. Enfim, fiz muito atendimento de bebês com retinopatia, sim, com risco de retinopatia da prematuridade, bebês prematuros. Foi indo. Enfim, teve uma hora que o Dr. Rubens Belfort Jr., que era meu chefe na Escola Paulista, eu sempre falava, Rubinho, tem que ter oftalmologia pediátrica, a gente tem que ter um setor. Ele, não, cada setor atende. De repente ele falou, pode. E aí conseguimos organizar. Só para vocês entenderem, agora eu posso falar. Vocês estão diante dos maiores oftalmologistas que o nosso Brasil tem. Uma das maiores. Ela é docente na Escola Paulista, não é isso? Eu faço parte, né, do grupo docente. Do corpo, vocês estão não aqui da escola, mas do departamento. Do departamento. Né? Vocês estão aqui diante de uma das maiores oftalmologistas que nós temos no país, né? Eu sou paciente dela, tá? Então, assim, tudo isso que ela está contando para vocês levou ela a ser essa grande mulher como pessoa, né? E como médica.
vocês não têm ideia de quantas pessoas ela já ajudou. E eu sou uma delas. E eu vou contar aqui para vocês aqui que eu acho que vale a pena. Eu tinha um problema muito sério na minha visão. Tanto que eu enxergava olhando para cima. Assim, eu andava assim, gente, ó. Para mim conseguir enxergar. E eu cheguei em vários oftalmologistas. Vários. Chegar a um ponto que eu tinha desistido já. Eu já tinha desistido porque no último que eu tinha ido, ele falou pra mim assim, ele foi muito grosso comigo, sabe? Ele falou assim, não tem o que ser feito, não dá pra fazer nada, tal. Então, e eu tinha uma qualidade de vida muito ruim. Por quê? Porque vocês imaginam você andar assim, ó, pra você conseguir enxergar. Eu andava, quantos graus era, doutora? Mais ou menos? Uns 30. 30, 45, a senhora falou mesmo, pra mim. 45 graus acima. E aí eu estava fazendo... Isso porque você é alto, né? Eu sou alto. E eu fazia um trabalho lá na Escola Paulista e eu atendi uma pessoa, uma grande amiga, Paula. Ela é docente lá também, a doutora Paula. E aí um dia eu liguei para ela, estava dirigindo, eu falei, Paula, eu não aguento mais. Porque isso fechava muito as portas para mim. Porque muita gente achava que eu era metido, que eu era nariz empinado. Nossa, eu tive muitas portas fechadas por causa disso. Até em canais de televisão na época, eu falava assim, abaixa a cabeça, por causa da câmera, abaixa a cabeça, porque eu já sempre apresentei, abaixa a cabeça. Aí a Paula falou para mim assim, se um dia eu necessitar fazer uma cirurgia, a única pessoa que bota a mão em mim é a doutora Célia. E eu fui no consultório da doutora Célia. Quando eu cheguei lá, né, ela com esse jeitinho dela, meigo, doce, ela foi me atendendo e eu mega indico aqui, ela não me pediu nada. A clínica a Brasil Vita, que fica ali na Brigadeiro, Faria Lima, é uma clínica extraordinária. Para vocês terem uma ideia, quando você chega lá, eu tenho certeza que vocês nunca fizeram isso. Você faz uma bateria de exames que está incluso na consulta. Você faz... Eu fiquei 2 horas lá, fiz exame disso, fiz exame daquilo, fiz um monte de exame, e aí a doutora chegou, olhou pra mim e falou pra mim assim, o seu caso tem jeito. Eu vou te operar. Vocês não têm ideia do que a minha vida mudou. Então, doutora, primeiro eu quero te agradecer por tudo que a senhora fez pra mim, mas a senhora criou uma referência na oftalmologia. Né? Então você chega no Hospital Paulista, você chega no hospital lá, você fala assim, doutora Célia, todo mundo fala assim, ai, a doutora Célia, ai, a doutora Célia. A senhora tinha noção dessa grandiosidade de onde o seu nome chega, quem se tornou a doutora Célia? A senhora tinha noção que ia chegar nesse patamar? Nunca, e eu não tenho essa... Engraçado, né? Eu agradeço demais, imensamente mesmo, o seu agradecimento. Mas, assim, eu vou te dizer uma coisa que às vezes pode até ser, vamos dizer assim, deixar as pessoas um pouquinho mais assim, como fala, sabe, eu vou fazendo as coisas e eu não vou vendo lá na frente, né? E posso até decepcionar você mesmo, alguns, mas eu não, sabe, por exemplo, eu sei onde eu tenho que ir, mas eu não pus lá aquilo lá, sabe, a pedra fundamental daquilo. Eu vou fazendo. Eu tenho um rumo, eu vou fazendo. Então eu não vejo essas, sabe, eu vou... Mas eu vou te explicar aonde está isso. Eu vou explicar para vocês, que nela falou, eu coloquei o rumo, porque quando você decide ser melhor em tudo que você faz, o resultado é esse. Se a senhora vai... Faz sentido. Né, faz sentido, não faz? Quando você decide fazer bem, ser o melhor em tudo que você faz, o sucesso é natural. O sucesso é natural. Então, por exemplo, se você pegar na sua profissão, em tudo que você faz, se você dá o seu melhor, isso vai acontecer. O sucesso, ele vai chegar. Né? Então a senhora não me decepcionou, porque eu conheço, eu sei. A senhora faz o melhor. E é verdade. A gente chega e eu quero fazer mais um agradecimento. O meu pai sofreu um acidente que foi um susto pra gente, né? Porque ele estava trabalhando num carro e subiu uma peça. Nossa. E esmagou o globo ocular dele. Sim, nossa, ficou horrível. Né? E aí
a primeira coisa, minha irmã, né, a Cláudia teve um discernimento fantástico e ela levou ele no Hospital Paulista. E desde que ele chegou lá... No São Paulo. No Hospital São Paulo, o atendimento que ele teve lá, meu Deus do céu. Né, quero agradecer ao Dr. Guilherme, que atende o meu pai, e também os outros oftalmologistas que atendem. Então eu quero agradecer, porque o meu pai, graças a Deus, está se recuperando, né? É uma recuperação lenta, Sim. já fez 2 cirurgias, mas assim, o atendimento que tem lá é excepcional. Mas é algo importantíssimo. Quando ele fez a última cirurgia, eu que levei, falei assim, gente, vocês conhecem a doutora Célia? Todo mundo, doutora Célia, ai meu Deus. Mas as pessoas mudam o semblante. E aí a gente percebe que a sua referência, ela não vem só da oftalmologista que é, mas como pessoa. Entende? Então, por onde a senhora passa, a senhora deixa o seu legado, né? E então, por isso que eu digo, né? A senhora foi construindo e não percebeu porque decidiu ser o melhor. Júnior, vou falar, você tá me deixando até emocionada, viu? Porque a gente não para pensar, né? E você sabe quando você falou assim, olha, essa coisa de posição de cabeça compensatória, né? Que aqui você enxergava bem, você juntava as imagens, tinha um motivo, por isso que você fazia isso. Você vê algo que pode ser modificado e que transforma a sua vida. E a gente vê isso muito, né, na nossa área de estrabismo, de oftalmologia pediátrica, que, assim, o que a gente quer mais é que as pessoas também, às vezes elas não enxergam bem de um olho, o olho desviou, a gente quer que todo mundo fique atento a isso, né? Eu atendi, eu era estagiária, tinha um senhor, cantor de uma banda, e não era de São Paulo, era de um outro estado, e ele deu o CD pra gente, então ele sempre com óculos, né? E quando ele tava sem óculos, ele punha o cabelão assim, sabe, pra tampar o olho dele, né? Que era um olho estrábico, então ele não dava entrevista, ele sempre tava cantando com um óculos vermelho, né? Então a gente fala, puxa, a gente escolheu isso, a gente escolheu essas áreas exatamente para melhorar, né? Para fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam bonitas, né? Sim. Isso faz parte, né? Sim. Se sintam aceitas, né? Então acho que medicina é muito isso, não é só estética, mas é funcional. Aquelas crianças que eu falei para você que a gente atende lá no departamento, são crianças que tiveram problemas oculares desde bebês ou muito cedo, né? E que a gente está lá fazendo uma habilitação visual, né? Porque elas estão desenvolvendo a visão ainda. Às vezes elas tiveram alguns outros problemas cerebrais que também, né? A gente sabe que a área da visão, né, cerebral é aqui no córtex e às vezes tiveram problemas. Então a gente tem que ajudar essas crianças a se desenvolverem, porque quem não enxerga, o bebê que não enxerga nem anda às vezes, né? Então a gente vê que a medicina é muito bonita e a nossa profissão realmente, assim como as outras áreas, transformam, mudam, né? A gente faz parte de tentar melhorar um pouco mais, né? O que aconteceu, né? Sim. Então acho que isso faz parte. E isso dá uma satisfação muito grande pra gente também. Eu acho que o que a gente pode fazer pelos outros é a maior satisfação, né? Sim. A gente fica contente com isso. E lá na Escola Paulista, a senhora tem a Brasil Vita, né? Que é... Meu lado privado, né? Que eu recomendo, tá bom? Eu vou colocar aqui o telefone aqui, que vale a pena. Então, assim, às vezes você tem algum problema de visão, como eu, né? Eu já estava assim, já tinha desistido. E que eu encontrei, né, uma solução, como a doutora falou, a medicina, ela é linda, né? E o que às vezes a gente precisa estar com o profissional certo. Então,
Tá aqui o telefone, convido você, marca uma consulta com ela que vale a pena, que pode mudar a sua vida. Mas também, doutora, a senhora faz um trabalho muito bonito no Hospital Paulista, né, que é um trabalho que às vezes um pessoal que não tem condições, muitas vezes, de pagar, vários trabalhos sociais que se fazem. Essa mulher aqui, ela não para, gente, ela não para. Ela tá fazendo um trabalho aqui, ela tá fazendo um trabalho ali, tá fazendo um trabalho ali e ajudando muitas pessoas, né? E como que é Bom, a sua rotina também, doutora? Vou te falar, agora eu tenho que voltar um pouquinho para o passado. Vamos falar. Porque meu chefe, Dr. Rubens Belfort Júnior, na época, falou assim: Celinha, tem uma reunião e você tem que ir. Essa reunião era em Genebra, na Organização Mundial da Saúde. Uhum. E cheguei lá, aquela mesa... Brasil, Célia Nakanami, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E, né, eu falei, gente, era uma reunião, né, que uma organização não governamental estava, é uma das maiores, o Lions Internacional, ele tinha uma verba muito grande para fazer um projeto grande de prevenção à cegueira na infância no mundo todo. Não era só aqui ou lá, era global. E no Brasil também, né? E aí, então, chegando lá, era sobre isso. E aí, então, era de a gente fortalecer um centro de oftalmologia pediátrica. Isso deu um grande... Coincidiu com... Naquele ano, o Dr. Rubens falou, pode organizar a oftalmologia pediátrica, e veio essa... Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente, né? E aí, então, a gente ser responsável por formar oftalmologistas pediátricos, que a gente chama de oftalmopediatras, né? E aí foi muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de abrir, né, mais vagas e organizar de uma forma, né, bem estruturada, onde cada setor ia passar, cada fellow ia passar, né, que assim, tem catarata congênita, glaucoma congênito, estrabismo, tumores, tem, assim, todos os setores tem o atendimento de criança. E foi aí, uma coisa leva a outra, né? Porque aí vieram os projetos de prevenção à cegueira, né? Então esse era um, e vieram outros, né? Então aí o de retinopatia da prematuridade em São Paulo, porque estavam tendo muitos bebês que estavam ficando prematuros, desenvolvendo retinopatia da prematuridade, ficando cegos, né, com deficiência visual, tinha que fazer alguma coisa, aí a gente começou a fazer projetos. E aí o Conselho Brasileiro de Oftalmologia abraçou a ideia de a gente ter um time, né, de saúde ocular comunitária, saúde pública, né, em oftalmologia, para ensinar os residentes a fazerem projetos de prevenção à cegueira, de catarata, de diabetes, né. E aí eu fui para Londres fazer um curso de saúde pública em oftalmologia, né? Então aí outro diploma, que é um tipo de um mestrado lá, né? Isso porque eu sou disléxica, viu? Esqueci de falar. A senhora é disléxica? Sou. E ler para mim é uma tortura. E aí fui para Londres, e aí voltei, e aí a gente fez vários, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ensinar os residentes a fazerem projetos. E aí você me falou de uma das suas visitas no meu consultório. Eu tinha, acho que acabado, né, de voltar do Rio Madeira, né? Sim. E o Rio Madeira é extenso. A gente fica muito triste saber que agora ele está nessa seca, sim, né? Mas, e aí a gente foi, um dos projetos era atendimento das crianças ribeirinhas, né? Então, escolas balsa, que elas, né, na época de chuva, de enchente, balsa não tem problema, né? Quando é na terra, aí... Sim. E aí, então, a gente foi fazer o atendimento às crianças. Eu tenho um projeto de baixa visão, visão subnormal, que também realizei junto com outras, né, com a Fundação Altino Ventura lá de Recife, com a Federal de Minas. Vocês estão vendo o poder dessa mulher, eu falei para vocês. Não. Você viu quanta coisa ela faz? É que quando você recebe uma oportunidade de desenvolver um projeto,
você tem que trabalhar com outros grupos também, para que não seja só em São Paulo, que tem mais condições, mas também em outros lugares. Vocês estão entendendo? Olha só, a gente pudesse dar um tema para esse programa hoje, faça o seu melhor. Vocês estão entendendo? Quando ela pega algo para fazer, ela, vou dar o meu melhor. E não é só o melhor aqui em São Paulo, né? Em todo lugar, e imagina lá, né, no Amazonas, regiões tão precárias. Nordeste, Amazonas. No Nordeste, e a senhora está lá. Então, a senhora fez uma revolução, lógico, junto com o time, fez uma revolução na oftalmologia, de trazer oportunidade para as pessoas, né, doutora? Eu sou uma pecinha, são vários colegas também que têm essa, né? Mas assim, no que me coube, né? Onde que estava precisando mais, né? Então era Norte, Nordeste e nessas regiões, e algumas também do Sudeste, mas... Então a gente trabalhou com pessoas de lá, grupos grandes, né? Fundação Altino Ventura, doutora Eliana Ventura, que tem um trabalho maravilhoso, né? Ela de Recife, mas para a região do Nordeste e também do Norte. E a gente trabalhou com a Federal de Minas, junto com... tem um amigo, Dr. Galton Vasconcelos, doutora Luciane Chaves Fernandes, foram assim essenciais, fundamentais para esse projeto. Sim. E aí a gente, Escola Paulista de Medicina, Federal de Minas, Fundação Altino Ventura, fazendo capacitação de médicos e de terapeutas para atender essas crianças e até adultos também com deficiência visual. Então foi Macapá, Boa Vista, sabe, assim, João Pessoa, foi todo o Nordeste e mais Norte, né? Como é que é para a senhora, doutora? A gente vê muito na internet isso, né? A gente vê, às vezes o pessoal coloca, eu acho que a senhora deve ter passado por isso já, atender uma criança, e aí quando a senhora põe aquele óculosinho, ela consegue ver pela primeira vez. Eu acho que... Como é, doutora? Você vê uma criança, vê o pai pela primeira vez, a mãe pela primeira vez. Você sabe que eu tenho um vídeo de um Bernardo, paciente meu, e já tinha ido vários... a gente às vezes não sabe, não vem ao caso, mas eu era a terceira pessoa que eles estavam... Falei, olha, ele é pequeno, mas ele tem que usar esse grau bem alto, né? E quando... eles colocaram óculos no Bernardo, o Bernardo era pequenininho, aí a irmãzinha pegou, aqui, Bê, era uma historinha em quadrinhos, aí ele já punha aqui, porque ele era um automíope, né? Ele é um automíope. Aí depois assim, aí ele foi trazendo, porque ele não precisava mais ver aqui, né, que ele estava com óculos, ele viu mais longe. Então, o vídeo faz isso. Aí ele vai na mãe, aí ele fica passando o dedo na boca da mãe, né? E aí ele começa a pular, e a irmãzinha também, né? E ele tava pulando de alegria. Olha, que lindo ver uma cena dessa, né? Assim, para você ver que, você sabe, tem aquilo, 80% do desenvolvimento da criança depende do visual. Eu acho até mais, sabe? Porque... a criança, ela precisa enxergar para ela ter, ir pondo no arquivo dela, sim. Né? Ter memória, né? Visual é muito importante. Então, por exemplo, nesse trabalho que a gente faz com essas crianças com deficiência visual precoce, né? Desde bebês, então, você imagina que a gente tem que ensiná-las, né? Com pouco de visão que elas têm, elas, né, terem esse contato, essa integração com o meio externo e elas aprenderem, às vezes, muitas não têm nem um nível de visão suficiente e aí elas têm que aprender o que é uma bola, o que é um círculo, né, só quadrado, com o conceito, com o tato, né, e com outras... Doutora, olha, sou seu fã, você sabe disso, mas estamos chegando ao fim do programa. Que pena. Mas é uma pena, porque eu acho que teria milhões, mas a gente vai fazer uma segunda rodada em breve, eu vou trazer ela de novo aqui. Mas para a gente encerrar,
Eu queria que a senhora imaginasse agora trocar a sua visão. Imagina que eu não tô aqui. Mas imagine que tá aqui o teu avô, tua avó, teu tio, teus pais. O que você falaria para eles neste momento, depois de contar essa trajetória tão bonita da sua vida? Nossa, olha, primeiro agradeço a eles. Agradeço muito, né? Porque eu sou feliz, me sinto feliz fazendo o que eu faço. E eu só falaria assim, será que foi isso que vocês esperavam de mim, né? Será que eu estou indo no caminho certo, né? Sim. E eu falo para os meus residentes, meus fellows, olha, faça com o seu paciente aquilo que você faria para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para o seu filho, né? E porque é o que eu faria por eles que eu amo. Então eu muito. vou responder, porque eu sou seu paciente. Então, se a senhora fez por seus pacientes o que a senhora faria para os seus pais, os seus pais estão muito orgulhosos da senhora. Olha. Porque a senhora me devolveu uma vida. A senhora me devolveu uma vida. Então, eu sei. Eu sei o que eu já passei, eu sei de tudo, e eu tenho certeza que eu sou um de milhares de pessoas que a senhora devolveu a dignidade e a vida. Mas eu quero te agradecer por estar aqui no meu programa. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, Muito Júnior. obrigado. Agradeço muito mesmo, que é a primeira vez que eu tenho esse tipo de entrevista, de conversa. Mas eu agradeço muito. E olha, aqui embaixo, mais uma vez, está aqui o telefone da Brasil Vita. Vocês podem entrar em contato lá, né? E vocês conhecerem, principalmente vocês aí, né? Que precisam e que muitas vezes falam assim, olha, que passar por uma situação igual a minha ou diferente, mas que precisa de um bom profissional, e não só bom profissional no sentido técnico, mas como ser humano, procura a doutora Célia e a equipe dela, porque vale a pena. Mais uma vez também quero agradecer ao doutor Guilherme, da Escola Paulista, do Hospital São Paulo, por cuidar do meu pai, a toda a Escola Paulista, a todo o Hospital São Paulo. Olha, eu sou testemunha do que eles têm feito pela minha família. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Júnior. Olha só, esse é um programa que também vale a pena você assistir mais. Vai lá no canal da BMC News, lá no YouTube, lá você vai ver lá na playlist os programas do Sou Bem Sucedido. Assista lá, tenho certeza que vai mudar a sua vida. Um abraço, pessoal, até semana que vem. Tchau.